Oi! Oi! Achei isso aí, né? Deixa assim mesmo. Não vai ter como fazer junto aí. Não. O Stone sempre fica muito atrás pra mim. Pra mim, Sério? fica, eu, obviamente, né? Porque eu tô falando na minha cabeça primeiro de tudo. Depois vem o Stanley, depois vem a Ace. Nossa! Sério, aqui o Stanley é o último a entrar quando eu tô ouvindo. Grito. A Internet, Priscila né? primeiro. Coisa chamada internet. Então se apresentem aí. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila e Mistérios da Meia-Noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam. Quem vai, quem foi? Quem sabe essa música tem mais de 30 anos, beijo. Claro que não! Claro que já não é nem da nossa época, isso aí já passava. Sabe como que eu sei? Que passava lá no Vale a Pena Ver de Novo, na época que eu era criança, ou seja, Jesus. faz anos, hein? And Oi, eu sou a Andy e a minha novela preferida é O Beijo do Vampiro. Ai, adoro! nossa! Adoro também. Porque nunca passou, não vale a pena ver de novo essa novela. Sim, indignadíssima. Não acredito. É isso aí, Glo. Oi, eu sou Stanley e eu sou meio não acredito em nada, mas eu acredito em tudo. E vamos começar. De tudo. Eu acredito em nada, mas eu acredito em tudo. Tenho medo de nada, tenho medo de tudo. Ah, então tá bom. Essa sou eu. Entendeu? Então vamos lá, então, começar com essa coisa de terror, uma coisa mais tensa. Apesar que a gente fala da risada. Mas com a música de Exato. fundo, talvez não demos tanta risada na hora de ouvir. Talvez a coisa fique um pouco mais difícil. É. Oi. Barulhos da madrugada. Quem nunca, né? Essa coisa fica Nunca- estranha. O que você falou? Vamos lá, quem quer começar e contar alguma história seu que a gente resolveu fazer? Porque a gente tem muita história. É, Sei. a Priscila é boa contadora de história. É, pode começar a Pri, então. Gente, eu tenho algumas histórias na minha, no meu livrinho, né? Porque eu mudei muito de casa e de cidades, porque por causa do trabalho do meu pai. E aí, eu chegava nas cidades novas e a gente comprava uma casa barata. E a casa barata era sempre aquela casa, igual no filme de terror, né? A pior casa do bairro, meu pai comprava. Ai, morreu alguém aqui? Ah, essa mesmo. Dou R$ 1 nela. E aí a galera que tava tentando vender há anos vendia pro meu pai, não é meíssimo. Então eu já morei numa casa muito esquisita. Eu já morei dentro dessa esquisitice de casa, eu já morei numa casa que ela era. A Olha, tá caindo pessoa as lá coisas. foi velada lá dentro da casa. Já começou os Já negócios. começou, é só falada que começa a Só acontecer algumas. falar dos Inclusive quem tá ouvindo também, hein? Se você estiver ouvindo, já sabe que coisas começam a acontecer. É. Queria Ah, dizer nada, só um aviso. o além vida, né? Aquela. Nem sei. Não sei onde eu ia com essa frase, mas voltando à minha história. Ah, Aí eu morei também na casa de um padre que foi assassinado. Nananana. Nossa. O padre por si só já deixaria a casa assombrada. Ele foi assassinado. Foi, mas ele não foi assassinado na casa, tá? Que seja. Que isso tem que ser dito, porque eu acho justo falar que isso tem que bicha, mas você não tá falando de Capão, né? Não, eu tô falando da outra. De Capão eu morava do lado só. Ah, Tô é. lá de São Sebastião da Ô, Gramenses! Um É, beijo! Porque essa sua história com o padre, né, não termina aí. Não, a minha história com os padres vem de muitos anos já. E eu nem sou religiosa, hein? Olha lá. Mas a história do padre de Capão é bem diferente, porque ele engravidou uma moça, não foi? Um lance desse. Tava É, bem parece vivo, que foi. Tava bem vivo ele, viu? Bem vivo. Enfim, né, voltando. Lá, nessa casa aí tem uma parada muito legal que aconteceu com a minha mãe. Quer dizer, não é legal, né? Mas aconteceu com a Não, minha mas mãe. é você lembra. É porque que eu não sei se você tá confundindo as histórias. Porque você lembra que você morou na casa. Eu não lembro se você era vizinho ou se você morou na casa que o padre se enforcou.
A de Capão. Ah, tá, então. O outro foi assassinado. Mas assim, gente, eu Sim. tô falando groselha, porque isso são coisas que os vizinhos contavam pra mim, É, os que os meus vizinhos pais, falavam. então. Eu Só não que tenho assim, como dizer. Agora, do A padre daqui de Marcos, assim. Capão, eu sei que bastante gente falava. Então, a casa que eu morei aí em Capão, vamos começar por aí então. Vamos começar por aí, que hoje a gente vai falar assim, ó. Como é que eu conheci o Stanley? Eu fui morar em Capão Bonito. As pessoas sabem que você mora lá, posso falar assim, dar seu Coitada. endereço, tudo? Meu endereço não. Tá. E aí a gente estudou junto, que era um saco, né, Ju? Nossa, Eu era chamei uau. de Ju, de Beth, e aí vai, né, gente? Mas eu tô falando de uma pessoa só, que é várias pessoas, mas é uma só. Ó, Fragmentado. fragmentado total. A própria fragmentada. Então, quando eu conheci ele, a gente falava dessas paradas. E aí eu fui morar numa casa lá, que essa casa a gente não comprou, a gente alugou, mas era uma casona, mano. Era muito louca a casa. E era muito barato, então. Essa foi a primeira bandeira vermelha que subiu, né? Sim, sempre assim. É sempre assim. E aí ela ficava numa rua meio escura, você lembra? Lembro, eu passo A por gente ela ficava todos com os medinho. dias. A gente dava um medinho, assim, né? Mas enfim. Aí, a casa era grande, ela era de assoalho de madeira e ela tinha uma sala com 2 ambientes. Só que a gente não é rico, então a gente fez um ambiente só no meio da sala. Então ficou aquela coisa assim, parecia um galpãozão. Aí colocou, colocou um sofazinho das casas da Bahia e e uma estantezinha com uma TV. Nossa, eu lembro que era muito casa de terror. Era gigante, né? E ela era toda de vidro assim. Não até embaixo, mas todas as janelas assim eram de vidro e a gente não colocou, né? Porque assim, né? Pra quê, né? Colocar uma cortina? Vamos ver, Pra vamos quê, tem gente? no escuridão da floresta. Então a gente não colocou cortina, porque a gente não tinha tanta cortina pra colocar mesmo. Como eu falei, era 2 ambientes e tipo, né? Não deu. E ela tinha também 2 salas de jantar. E ela tinha uma cozinha grande também. Só que como que eu vou explicar isso? Ai, vai ser difícil explicar, mas eu vou tentar, vai. Tentos. Vamos lá, vamos pegar papel e caneta aí. Fazer o desenho. Tinha assim, um retângulo grande, onde era para ser 2 salas. Então eram 2 quadrados, mas não tinha divisão, era uma coisa só. Na ponta de cada um desses, tinha as salas de... mais encostadas... Como é que eu vou falar isso, gente? A sala de jantar se conectava com a outra sala de jantar através da cozinha. E todas, tipo, as 2 salas de jantar eram conectadas com a sala. Deu pra entender mais ou menos? Sim. Não. Hã? Não, mentira. Eu só sei porque eu já vi. Eu entendi. Não sei se entendi certo. Na minha cabeça eu formei o ambiente. É tipo assim, ó, a cozinha ela não era conectada com a sala. Pra você chegar na cozinha, você tinha que passar por uma dessas salas de jantar. Aham. Ah, é verdade. Isso. O que era a divisão entre o que era sala e o que era sala de jantar era um degrauzinho. Porque as salas de jantar elas ficavam num nívelzinho superior. A casa inteira, né, ficava num degrauzinho a mais do que a sala. Tipo como você faz um tecido. Nossa, muito terror. Era muito louco, não sei qual é que é dessa casa. E aí, tipo assim, às vezes a gente tava lá assistindo TV e eu ficava muito sozinha nessa casa. Porque eu tenho meu irmão, mas ele já tinha ido fazer faculdade e morar longe. E aí minha mãe tinha que resolver os corre dela, meu pai trabalhava o dia inteiro e só ficava eu às vezes. Aí, juro, era muito esquisito. Às vezes você tava lá assistindo TV, né? E eu que bem gosto de um filme de terror, né? E como tudo era aberto, não tinha uma persiana, sabe? Era tudo aberto. E aí você às vezes ouvia barulho, tipo, numa das salas de jantar. Como se tivesse. Você sentia aquela sensação de que tá sendo observado, né? Aí você ouvia o barulho. Aí você virava e falava assim, mano. Virava de um lado para um lado, tinha sala ali, mas não tinha ninguém. Aí beleza, você virava, continuava a assistir. Daqui um pouco, mano, do outro lado, mesmo parada de algo que parecia que tinha alguém andando, que esses assoalhos faz barulho. E aí você virava, não tinha nada. Aí ficava aparecendo, pra mim,
né? Essa é a minha opinião. Que tinha alguma coisa que ficava passando da sala de jantar de um lado, aí passava dentro da cozinha, que não era assoalho, era piso normal, então não fazia barulho nenhum. E do outro lado que tinha assoalho, voltava essa pessoa, sabe? Aham. Ficava Já tô com andando. medo. Isso era tipo assim, todos os dias. Todos os dias. No dia que eu cheguei lá, na real, eu tava arrumando minhas coisas da mudança, né? Aí eu vi minha mãe passando assim no corredor e eu fui até o quarto da minha mãe, atrás dela, né? Pra falar com ela. E aí eu, no quarto dela, chegava e tinha assim, tinha meio que um corredorzinho onde tinha o banheiro dela, grandão, e depois meio que abria o quadrado pra fazer o quarto, né? Aí eu fui atrás dela, ela virou nesse quadrado, na ponta, passei pelo banheiro e tal. A hora que eu cheguei lá, mano, não tinha minha mãe, não era minha mãe. Eu cheguei lá, não tinha ninguém, tá ligado? E eu fui muito assim, ô mãe, que não sei o que, já falando. Cheguei lá, não era ninguém. E aí eu fiquei tipo, minha mente deu uma bugadinha. Aí eu falei assim, mano. Tananana. Aí eu gritei assim, mãe! Ela tava lá na rua, mano. Ela falou assim, ela gritou de volta lá da rua. Aí eu já cheguei nela, né? Porque eu sou bem assim, né? Com os meus pais. Já é muita coisa sobrenatural. Cheguei nela e falei assim, ó, tem coisa nessa casa aqui sim. Vamos mudar agora. Eu quero sair já. Eu quero sair agora. Aí minha mãe falou assim, ai minha filha, lá não, né? Porque é assim que os pais fazem. Não seja esses pais. Não seja esses pais. Ou seja, né? Não sei. Believe in your children. Believe in us, believe in us. Help us, help us. Michael, eles não cuidam da gente. Enfim. Aí, Save Marina Joy. então, gente. Aí, tipo, isso acontecia direto. Eu já tive vezes de eu acordar de noite e ouvir minha cadeira mexer, sabe? Aquelas cadeiras antigas de Ai, nem de conto que comigo computador. também. E aí eu sou bem afrontosa mesmo, porque depois de tantas coisas pequenas que acontecem, a gente quer mais é ver mesmo. Aí eu fui lá e pá, acendi a luz. Mas não tinha nada e a cadeira tava tipo no mesmo lugar, sabe? Mas era muito estranho, porque enquanto eu tava deitada, eu ouvi que ela mexeu. Parecia que ela tava mexendo. Quer dizer, o barulho era de que tava. Sim, eu sei exatamente vindo, como sabe? é. Uhum, Tipo assim, eu sei. devagarinho, sendo empurrada até o canto da minha cama, sabe? E aí eu já levantei que nem uma louca, acendi a luz, não tinha nada. Falei, caralho, velho. Esses demônios é foda. Deus o livre. Essa da cadeira. Eu já... Nossa, A tudo bom? dança da Tosse. cadeira do além. Não sei o que eles pensam. A dança da cadeira do além. Não é? Todos eles fazem uma parada dessa. Tipo assim, é que essa parada de histórias esquisitas, meio que todas as histórias vão pro mesmo rumo, né? Ou é alguém que sente que tem alguém olhando, você ouve alguém chamar seu nome. Quantas vezes eu já não ouvi chamar meu nome, bater na porta e não ser ninguém? Eu sempre deixo roupa em cima da cadeira, porque se o fantasma quiser fazer isso, ele vai ter que dobrar minhas roupas, pelo menos isso. Então, é uma boa dica aí, tá? Fica aí a dica então, gente. Com a nossa expert Não contra dobrem suas fantasmas roupas. mexendo nas roupas. Mexendo nas. Deixa em cima da cadeira, Matas. assim o fantasma vai ter mais trabalho. Mas eu acho assim, ó, eu contar uma história que só eu aconteceu, eu fico parecendo que eu sou uma louca. Não. Eu prefiro contar uma história que o Sr. Stanley estava envolvido. Porque daí, se eu parecer louca, ele também vai parecer louco. Porque Eu já sou louco. uma vez nós estávamos mexendo com o sobrenatural na casa dele. Não, esse dia foi sensacional, né? Que depois eu fui dormir sozinha, né? Foi mesmo. Tá E aí vendo, tá nós bobeira. estávamos lá, né? Nós estávamos em quantas pessoas? Uns 4, 5? Ai, Só acho que eram loser da 5. escola, né? Beijo. Os CDFs. Só. Era Nem os que tirava nota alta, menos eu. Enfim, estávamos lá. E aí a gente começou aquela loucura de quem tá aí, tem alguém aí, lá, e chamar, e bababá, e tal. E dando risadinha. Era com a brincadeira da borracha. Já pensou que responde? Borracha?
É, você escreve sim de um lado, não do outro. Aí você faz uma pergunta e joga ela pra cima. Tá vendo como quando a gente fala soa ridículo essa brincadeira? Você já parou pra pensar? É que na minha escola a moda era o compasso. Então, a gente começou É porque aqui a gente é assim, é a versão pobre. Não tem dinheiro pra comprar compasso. A gente fazia na borracha. A gente se reunia, alguém da sala tinha que ter um compasso. O do compasso eu não sei porque que a gente não fez. Eu Isso acho eu que lembro que foi na minha avó. conveniente. Que? Eu tô ouvindo a minha voz. Sério? Tá ouvindo ainda? Não é a minha avó, é a minha voz. Tô. Ainda tô. Grito. Mas E agora? não tem problema, porque eu não tô ouvindo, então. Teste. Eu não tô ouvindo também, tipo, 2 vezes. Não, agora não tô mais. Nossa, você que ficou falando teste? É? Que susto! Vocês também? Eu achei, do nada. Teste. Eu tomei um susto. Essa voz. Então, voltando, né? Eu sei que essa brincadeira ela parece meio total mentira. De criança, de adolescente. A gente era Normal. adolescente, mas não era criança. Apesar da idade mental ser menor, a gente era adolescente. Nossa, até hoje. Até hoje. Aí a gente pegou e começou, né? E tarará, e lá lá lá. E a gente aquela, tipo, rachando de rir e falando um monte de coisa. E atiçando o bagulho mesmo. E na realidade, a gente tava achando que não ia dar em nada, né? Eu acho que é por isso que a gente tava tão assim, afrontoso, né? Tipo, É, a gente tava bem zoeiros. era só uma brincadeirinha. E aí a gente pegou, e eu não lembro muito bem o que foi. Que a gente pediu, a gente começou a pedir teste, pedir prova, lelele. Menina do céu. Meninos, eu vi quando a gente tava lá. E esse armário desse rapaz fez um barulho inacreditável dentro do armário dele. Caiu tudo dentro do armário. Nossa, foi um barulhão. Caiu tudo. E pra contextualizar, nós estávamos comendo pizza, daí a gente lavou a louça da pizza, a gente guardou a louça da pizza e depois a gente foi fazer esses rolês. Então a gente guardou a louça certinha. A louça não tava bagunçada. E aí a louça caiu Não, mas o que caiu não foi o que a gente guardou. toda. Não foi o bagulho de pipoca? Não. Foi assim, ó. Se eu deixar um pouco mais claro. A gente tava brincando na minha casa, no meu quarto. E daí, ele não tinha porta. E ele é meio assim que grudado com a cozinha, praticamente. E daí tava tudo fechado, porque a gente tava lá e tal. E daí, eu lembro que quando fez o barulho, eu que fui ver, né? Porque todo mundo ficou gritando lá no quarto. Foi mesmo. E eu que fui ver. Aí eu cheguei lá, não simplesmente tinha caído alguma coisa do armário. Tava aberta as portas do armário. Tipo, não tinha como abrir. Porque eu falei, a primeira coisa que eu fui olhar era se a janela tava aberta. Eu falei assim, ai, podia ser um vento. Sinceramente, nem com vento. Nem com vento, porque Aí... era aqueles armários de ferro. Aqueles armários antigos de É, ferro. um ferro, Você tem também aquele negocinho de coisas antigas que trava, sabe? Que tem 2 negocinhos branquinhos assim. Sim, e a hora que você ele fecha, dá um trava. treque. Isso, eu não sei o nome daquela Isso, trava. Daí, ele tava aberto. E daí, tava no chão. Hoje que era um negócio de pipoca mesmo. Aí, tava lá no chão. Aí, eu só fiquei, tá bom, né? Obrigado, pode ir embora. Aí ele voltou pra dar o testemunho dele, né? Todo mundo ficou louco. Todo mundo ficou, não, a gente tem que sair agora, não sei o que. Foi aí que a gente resolveu E pra sair. não foi? Aí a gente resolveu sair na rua. E esse dia foi louco. Porque, eu vou jogar no ar já. Nós vimos um homem desaparecer, cara. Com esses olhos que a terra irá te cobrar. Um homem atravessou a rua na nossa frente. Andou um Ai, verdade! virou uma casinha abandonada que tinha no terreno baldio. E a hora que a gente passou por ele, sumiu. Na verdade, nesse dia, depois que a gente fez isso,
ocorreu várias coisas depois. Foi. Porque a Você gente lembra que saiu, a gente foi na frente da igreja, eu vi uma pessoa me chamando, e a gente tava na Foi. frente de um terreno baldio. E atrás, tipo assim, eu ouvi me chamando, eu olhei e não tinha ninguém. Isso. Só que a gente ia reportando o que tava acontecendo um pro outro. E aí a gente ia ficando mais desesperado. Eu sei que no final, todo mundo subiu pra praça e ficou tirando foto naquelas lâmpadas. Foi. E você lembra que a gente tava indo embora uma hora? E aí a gente começou a ouvir umas risadas de criança muito sinistras. Ai, daí já, a minha memória já não chega nesse... Eu não lembro se você tava, porque na verdade você morava antes da onde começou isso. É, eu Depois fui todo até mundo ia embora junto. Sim. E aí teve o lance das ligações, não teve? Que daí a gente já pode conectar. Qual? Não teve um lance de ligação pra sua casa? Não lembro. Ah, louca. Ih. Não sei se foi você agora. Acho Eu que não lembro não, quem hein? me falou. Ah, eu não lembro. A história era tão boa, mas eu não vou saber contar. Alguém me contou isso. De que Ai. a pessoa recebeu umas ligações esquisitas. Esquisita Ah, pra eu não, caramba. acho que não fui eu, não. Ah. Mas então, E aí, Andes, quer contar alguma aí? Alguma história? Bom, acho que a mais emblemática que eu tenho é quando a minha família imigrou do Paraná pra São Paulo. E a gente veio todo mundo, assim, não veio só a minha família da minha casa, veio meus tios, a minha avó. E a gente alugou uma casa bem grande que tinha no final da rua, assim, não era no final da rua, mas era a última casa construída da rua. Depois tinha uns matagal. E essa casa era do chinês. Que a gente chamava ele de China, inclusive. Ele não tinha nome. todos Que original. E essa casa era bem grande, ela tinha vários quartos, daí cada um ficou com um quarto e isso aqui acontecia umas coisas muito estranhas nessa casa. Tipo assim, do básico era você sentar no sofá, deixar o seu chinelo, aí quando você ia levantar o chinelo tava na cozinha. Era assim, mas tudo bem, né? Alguém passou e chutou. Até que o banheiro começou a fazer uma coisa muito estranha. Ele, do nada, a porta batia e ela era aquelas portas que não tinha chave, era trinco, sabe? E o trinco fechava por dentro. Aí a minha tia, que já acreditava muito nessas coisas, ela ia lá, ficava na porta assim, por favor, abre pra gente. Ai, que inferno. E abria. Sempre Não, gente, funcionava. Medo. Sempre funcionava. E a gente ficava assim, tipo assim, não pode ser. E tipo assim, não era uma coisa que acontecia de vez em quando. Pelo menos uma vez por dia o banheiro trancava. E demorava algum fantasma empurrado que ia pro banheiro e lá, cansei. E trancava. É, ficava emburrado. A minha tia lá conversava com o fantasma e ele abria a porta. Caraca, cara. Eu passava muito medo nessa casa. A gente foi um dos primeiros a mudar. Minha tia ficou lá mais tempo, essa que conversava com o fantasma. Acho que ela pegou amizade e não quis mais sair, né? Tava Mas Caso amoroso. no apartamento. só que isso, tipo, das coisas, tipo, largar o chinelo no lugar e ele tá em outro, parece que ficou me perseguindo pra onde eu vou. Teve até um dia que eu falei assim pra minha mãe, nossa, eu preciso arrumar o meu banheiro. E tava todas as coisas fora do lugar. Só que eu não arrumei. Aí eu fui dormir, no outro dia eu acordei e o banheiro tava, tipo assim, semi-arrumado. Algumas coisas que eu tinha certeza que eu não tinha colocado no lugar, tava no lugar. Aí eu falei, mãe, você arrumou meu banheiro? Aí ela, não. Aí eu falei assim, ou eu levantei dormindo e sou sonâmbula e não sei, ou eu tenho um fantasma faxineira. Vai ver, o espírito era de alguém que gostava de limpar as coisas. Sim. Ah, eu quero um desse. Então, mas você lembra quando o fantasma do Dr. Ray me visitou? Lembro. O banheiro do meu quarto, ele dá pra um lugar onde meu pai guarda bagunças, a janela. E eu tava lá bem tomando banho, tranquila, com a janela aberta, né? Aí eu olhei pra janela e eu só vi um cabelo curto, loiro, assim, tipo o cabelo do Dr. Ray mesmo. Aí eu falei, que porra é essa? Aí quando eu olhei, eu vi esse negócio virando, assim, saindo do espaço onde fica esse canto. Aí não dava mais pra eu ver. Aí eu terminei o banho correndo e coloquei a toalha e fui perguntar pra minha mãe, tem alguém aqui em casa? Tem alguém no quintal? Aí ela, não, é o pai guardando as coisas. Mãe, o pai é um negão de 1,83 m. Eu vi o Dr. Ray.
Mas ninguém acreditou em mim. Ninguém. Eu fiquei tipo, quando todo mundo achou que eu tinha visto o meu pai, mas não tinha como ser o meu pai. Vai ver seu pai comprou a peruca, ué. Mas a estatura, meu pai é alto. Ô, louco. Comigo só acontece essas coisas meio esquisitas, assim, nada muito assustador. É uns fantasmas mais troll, assim. Os fantasmas mais brincalhões. É. Espíritos zombeteiros, gente. Aquelas, aprendi com o Chapolin. Aliás, esse episódio do Chapolin, ele vai numa casa cheia de gnomos, me atormenta até hoje. Diga-se de passagem. Eu tenho muito medo. A gatinha da minha mãe faz igualzinho aqueles gnomos. Eu tô sentada no sofá, olho pro lado pra sua cabeça dela. Eu levo muito susto, porque eu tenho medo daquele episódio. Aquele e o outro que tinha que pôr a vela na porta pra ela abrir, que eles entravam num lugar lá e o... Pepe! Já tirei a vela! Era muito bom, né? Ó, Nossa, eu mas acho olha incrível que eu não lembro. Eu só lembro de um episódio do Chapolin. Nossa, Ju, é que eu sou Juro pra você. Eu lembro do bebê gigante Nossa, esse da episódio nave é bom espacial. demais. Esse episódio é bom demais. O dos marcianos também é top. Gente, eu lembro que eu achava aquele bebê gigante uma coisa assim. Eu ficava passado. né? Eu tava com muito medo, sabia? O bebê gigante era o Kiko. Cara, eu acho que era o professor Girafales, não era não? Eu não sei, na minha cabeça eu penso que é o Kiko que fazia o bebê Calma, gigante. deixa o coisa vai nos responder aqui, o Google. Na real, O era Google. um cara que nem é da turma do Chaves. Ah, que bom. Esse não tem. O Chapolin mas sempre tem... gótico, né? Ah, entendi. Ó, mas o professor Girafales faz tipo o pai do bebê gigante no final do episódio. Ah, Enfim, né? Mas olha só, vou contar uma agora que a minha mãe, até hoje eu não sei por que ela não deu pé nessa casa ainda. Eu tava conversando com a minha mãe, aí em Capão, naquela casa lá que eu falei já, blá 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 blá. Aí eu conversando com ela, falando assim, porque muitas coisas estranhas aconteciam lá. E era coisa que nem eu tô falando, tipo, batidinha na porta, abrir porta, fechar porta. Você vê às vezes alguém que você conhece, tipo minha mãe andando e vai atrás dela, não tinha a mãe. ninguém. Hã? não é a mãe. Não, é a mamãe. Eu ficava. E pior é que, tipo assim, você tá vivendo sua vida normal, entendeu? Não tem nada. E aí acontece uma parada dessa de você seguir, ter certeza, sabe? Caralho! Agora eu tô toda cagada. Caguei no malhote. Ai, meu Deus. Com purê de batata. Porete. Então, quando acontece uma parada dessa, você fica sem, meio que, tipo, dá um nó na sua cabeça. Você fala, mano, eu acabei, cadê minha mãe? É tipo assim. E aí eu tava conversando com ela, tal, eu falei, acontece umas paradas, tal, e na nossa, lá na cozinha isso, e as janelas da nossa cozinha, era aquela janela que é tipo uma escotilha, não sei se vocês já viram, que ela tá fechada, daí você aperta tipo um gatilho que ela tem embaixo e empurra ela pra frente. É. Era Sei, essa também. janela aí. É só pra deixar claro que essa janela, ela é difícil de abrir, difícil de fechar, difícil de qualquer coisa. Pois bem, tô lá conversando com a minha mãe falando assim, não, imagina, você é muito imaginativa, você. E lelele. E essa janela fechou, cara. Fechou e fechou com tudo. E eu olhei pra minha mãe na hora, porque eu falei, eu meio que fiz assim, tá vendo o que eu tô falando? Eu já tenho mais medo quando fecha as coisas que quando abre. Quando fecha, o pessoal, o fantasma tá fechando o cerco, vai me trancar aqui, vai derrubar as coisas em cima de mim. Que quando abre, tudo bem, você fala, posso fugir. Agora, a janela, eu já fico preocupada. Esse daí fechou. E aí eu virei pra ela e falei, e ela, na cara de mais lavada, falou pra mim assim, é o vento. Claro que é o vento, mano. Era uma
fucking estrutura difícil de fechar e difícil de abrir. Porque aquele gatilho era velho. Difícil de fachar. Fachar, difícil de fachar. Difícil de fachar. E ela me fala isso, gente, que era só o vento. Aonde que o vento abre portas assim, virando a fechadura? O vento não faz isso não, caralho. Não, ainda não. Só se for aquele da Casas Bahia, que também, gente, se você pegou essa referência, você é velho. Aquele... Nossa! Sabe qual que é? Sei. Não peguei a referência, eu sou jovem. Não adianta bater. Eu não deixo você Ah! na Casas Pernambucanas. Você vai enfeitar seu lar. Você vê que ela é sensacional, que ela começa com Casas Bahias e termina na Pernambucana. Foi o que eu falei? Então, Você falou Casas Bahia. Ah, é velho, né, gente? Velho é assim. Tô falando aqui de banana, termina falando de tomate, é assim. Alô, Casas Bahia, a gente quer um patrocínio aí, Pernambucanas também, 2 propagandas em 1. Frio. Olha, aproveita. Aproveita que hoje é de graça, cara. Ai, deixa eu contar uma das pagar minhas. Vai. Das minhas de histórias de fantasmas, que eu tenho algumas. Tem Que mesmo. apesar de não acreditar, eu já sofri bastante retaliações pelos espíritos. Nossa, no além mundo. Eu vou contar algumas que eu lembro agora, porque é engraçado quando a gente vai contar as coisas, não só isso, sobre outros assuntos, quando a gente vai falar, a gente geralmente esquece, né? É sensacional. Pensou assim. Aí eu vou contar de um que ele é mais. Ele não é assim ruim, ele é estranho. Tá. Eu fui dormir. Eu lembro que. Eu me lembro que era. Ah, não, era noite mesmo. Não era noite, não. Era numa tarde. Era numa tarde. É mais ou menos agora. Não. É porque a gente tá no horário de verão, né? Que se tivesse no horário normal, Tava estaria escuro. Tava claro. E eu fui cochilar. E daí aqui eu, né, dormi numa cama de casal. E eu deitei e virei pro lado, deitei do lado e tá bom. Aí eu lembro que eu tava assim acordando. E eu senti afundando do meu lado, como se tivesse alguém deitando. Só que eu tava deitado pro lado da porta. Tipo, não tinha como alguém. Tipo assim, se eu tivesse deitado do outro lado, aí tudo bem, alguém teria entrado pela porta. Mesmo a porta fechada, a pessoa poderia abrir simplesmente e deitar ali. Só que eu ia ouvir também, né? Só que eu tava do outro lado. Aí eu senti afundando, assim. Só que aí eu acordei na hora, só que eu não me mexi. E eu abri até os olhos, assim. Mas eu não me mexi. E eu senti que continuou, assim, afundando. E daí parou, como se tivesse uma pessoa deitada ali. Tanto que eu imaginei mesmo que tinha alguém. Eu falei, ai, que nunca fizeram isso, mas sei lá, não sei. Na minha cabeça podia ter sido minha mãe que veio pra cá e deitou. Quando você fala disso, assim, você consegue lembrar de alguma coisa, tipo, mais. De alguma imagem, de alguma coisa que você fez na hora? Como assim? Eu tô perguntando isso porque tem uma parada que aconteceu comigo, que eu vou contar depois, que quando eu lembro, eu não vi. Apesar de eu não ter visto, de eu ter apenas sentido, é como se eu soubesse como era. Aquilo Entendi. que eu senti. Você conseguiu Entendeu? imaginar a forma física que tava atrás de você? Só que assim, baseado em nada. Só que toda vez que eu Só falo veio na disso, sua que cabeça eu a lembro, imagem. isso vem na minha cabeça. E na época também que aconteceu, eu lembro de que assim que aconteceu, é isso que me veio à cabeça e eu tinha certeza que era isso que tinha acontecido, entendeu? Ah, sei. Uhum. Nossa, Então, deu um. Você Ó, deu chegou um a eco na minha imaginar voz. alguma coisa ou Não, você virou? tá dando eco o meu microfone. No seu microfone. Aqui tá normal. Esperar passar, né? Ai, melhorou. Melhorou? Então, eu não vi nada. Foi assim, eu lembro que daí eu senti que tava ali. E daí eu comecei a sentir. Ai, como que eu posso explicar? Começou a esquentar a minha costa. Começou Que horrível. a dar calor.
Aí eu senti, não era uma coisa assim física mesmo, material, tipo um corpo humano. Eu senti que era como se fosse um calor mesmo, era um calor e como se estivesse me abraçando. Só que não como. Eu sei que eu falo abraço, todo mundo deve estar pensando uma pessoa abraçando você. Não era isso, era um Era calor abraçando. te envolvendo. Era, tipo isso. Só que o. Ai, agora que você falou do negócio, veio uma coisa na minha mente, sim. Olha que louco, se prepara. Ai, meu Eu Deus. tinha certeza de que era eu. Quê? Pois é. Eu não sei, eu Nossa, sabia que era eu que tava ali. Final Se me do bloco. acontece isso, eu já ia pensar que eu morri dormindo e a alma tá ali abraçando o corpo. Eu não sei como, eu sabia que era eu. Era eu que tava ali. Não sei se era eu em outra dimensão, eu no futuro, não sei. Eu sabia É que era você eu. morreu em outra dimensão e tava vindo pra essa com as lembranças loucas. Certeza. Caraca, você, ó, agora, tipo assim, uma pausa pra falar de uma coisa que eu lembrei exatamente agora, porque você falou isso. Vocês assistiram a Maldição da Mansão Hill? Eu não assisto coisa Ainda não, eu sou- baixei, mas ainda não assisti. Aliás, ouvintes, é maravilhoso, assistam. Não é que é uma história nova, não tem nada de história novo. Mas tem um elemento que eu nunca vi em outro filme e o jeito que ela é contada é brilhante. É isso que vale assistir. É bonito demais de ver, principalmente pra quem gosta de cinema. Enfim, tem uma parada dessa de falar que o tempo no mundo dos espíritos, sei lá, ele não é igual ao nosso tempo. Que é uma teoria bem legal, que é tipo, não existe presente, passado, futuro e tal. A mina até fala assim, que agora ela vê que o tempo são como se fosse gotas de uma chuva. Que ela consegue alcançar, não importa onde que tá, sabe? Aí eu tô trazendo isso porque, tipo assim, e se realmente era você? Só que você já morreu. Tã! Credo, eu não quero Entendeu? falar com o fantasma. Se eu falo com o Stanley e ele já morreu, eu tô falando com o fantasma. Ele tá vivo, vai viver a vida dele, com a graça de Jesus. Amém, amém, aleluia. Mas, Ô, glória! oh glória! Mas, quando ele, né, ficar bem velho e passar dessa para melhor, talvez ele revisite esses momentos. E foi aí que... Sacou? Ah, entendi. É. Aí eu lembro que, só pra Será que finalizar, eu fico arrumando meu banheiro depois que eu morri? Então, fica se olhando. e se nós mesmos formos os nossos próprios fantasmas, gente? Caralho. Pode falar palavrão, não? Plot Já twist. falei várias vezes. Pode falar. Plot twist. Mas pode falar aí, Ju. Você gosta de te cortei. Pode continuar essa história. Ah, então, só pra finalizar, que eu sabia que se eu me mexesse ia sumir a sensação. Aí eu fiquei assim um tempão curtindo pra, sabe, pra assim, você ter certeza. Caraca, que viagem. Aí depois, aí eu me mexi só pra sair mesmo assim. Eu me mexi e sumiu. Caraca. Gente, vocês são corajosos perto de mim e eu já teria levantado e saído correndo e gritando. É que, sei lá, eu não sei se o Stanley é assim, mas ao mesmo tempo que às vezes eu sinto medo, eu sinto muito curiosidade. Eu não tenho essa curiosidade, gente. Não tenho. Não nasceu comigo. Eu tenho. Eu fico muito curiosa. Eu acho que eu não tenho, mas é que eu não sei explicar. Mas foi mais ou menos, eu acho, que é aquela sensação daquelas pessoas que dizem que viram ETs ou alguma coisa assim, de que não passa medo. Você não consegue ter o medo. Porque essa sensação que eu tive não foi medo. É claro que eu me assustei de alguma coisa deitando atrás de mim. Só que a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi ou fantasma ou alguma coisa. Então até eu me tocar, que não tinha ninguém. Só que tipo, quando eu me toquei mesmo, não tinha sensação de medo. Eu não sei explicar, igual aquele aquela calor galera ali tava tão gostoso. Que fala que vê fantasma familiar e não tem medo, né? Tipo, viu o avô que morreu e não fica com medo. Eu acho que eu também não ficaria com medo se eu visse o fantasma de alguém que eu gosto. Talvez. Depende de como ele se apresenta, né? É, Porque se não você vir vê em estado de putrefação, tá bom. Não, mas é que assim, ó, tem uns casos que você vê e, tipo, às vezes até, tipo, até de você sonhar, às vezes, com
alguém muito querido que morreu recente, aí você sonha que você tá se despedindo. Sei lá, né? É diferente de você. Eu tô com medo, tá ligado? Eu tô chorando de rir. Se não vir no estado de putrefação. Mas não só isso, gente. Eu acho que se ele te assustar, você vai assustar. Ah, sim, mas se vir numa coisa do. Eu acho que, tipo assim, alguém que gosta de mim, sabe o medo que eu tenho, não vai chegar me assustando, eu espero, né? Sei lá, né? Não sei também, porque se eu tivesse morrido. Chega de boa, hein? Nossa, a primeira coisa que eu ia fazer é. Rá! Próxima vez. Ele ia morar com você aí no inferno do paraíso. Próxima vez que eu sentir uma quentura, eu vou perguntar se é você, Ju. Gritou. Ele gosta de abraçar, já sabemos que ele vai ser o fantasma que vai encontrar a gente. Eu vou falar assim, Stanley, is that you? É você, meu filho. Igual o Scooby-Doo. Sou eu! Ai, que horrível. Parece um mosquito do além. Será que tem mosquito no além, cara? Eu não quero, não. Eu quero ter paz quando eu morrer. Acho que tem, viu? Aquelas... Depende do que você fez, né? Se você for uma pessoa boa, não vai ter mosquito. Falando nisso, uma coisa que eu vejo com muita pouca frequência, tipo assim, muito pouco, mas já vi, até porque eu mesmo também já tive essa experiência, é a gente ver animais fantasma. Animais fantasma ou animal que vê fantasma? Não, animais mortos mesmo, fantasma. Nunca vi, mas eu tenho certeza que meus bichos veem fantasma. Isso eu tenho certeza. Eles são muito esquisitos. Cara, eu nunca tive essa parada de ver animais fantasmas. Talvez eu não tenha percebido que era fantasma. Exato. Eu não sei se... É porque o Ju já perdeu, né? Ele já perdeu doguinhos. Eu também já perdi, mas o meu gato esse ano, mas ele não veio me visitar. Ainda bem. Não sei. Você vai ter que explicar, porque realmente... mas eu não sei o que você tá falando. Agora eu me toquei. Então, eu já vi por exemplo, eu tive um cachorro. Eu vi justamente o cachorro que eu perdi. Ele era um poodle branco. E daí eu lembro que eu tava fazendo as coisas que eu sempre fazia. E daí eu vi ele assim, passando. Nem dei bola. Esqueci que o infeliz tinha morrido. Gente, nossa. Eu vi ele assim. Aí eu nem dei bola, tipo, como se eu tivesse vivo ainda. Depois eu me toquei e falei, ué, mas ele morreu, gente. Aí eu lembro que eu morava lá na casa junto com a minha avó. Fui até perguntar pra ela se tinha algum cachorro lá. Eu falei, não é possível. Nossa, aquela casa da sua avó, vou te falar, hein. Então... Aquela casa da sua avó dava medo, velho. Não a casa da sua avó, a sua mesmo. A gente ficava às vezes lá até tarde, cara. Aí Lembra da janela? A janela do quarto, que dava direto no fundo? Lembra da janela? Tem umas paradas muito esquisitas, velho. Nossa, verdade. E o pior é que o quarto lá do Ju, né, não tem janela, né? Corrija-me se eu tô louca. Não, Mas tem só aquela. Não tinha janela, mas ele dava de frente pra janela da cozinha, que era enorme. Só que era aquela que fica tudo meio desfigurado, que é aquelas antigas. Você tá vendo que eu tô chamando a sua casa de véia toda hora, né? Não, a casa, o quarto tem janela, só que ele dava pra um corredor escuro, porque bem na frente tinha um sobrado. É verdade. Era um corredor escurão. E tinha a janela do banheiro também, só que é aquelas menorzinhas, não é isso? Tô louca já, não sei. Tem, aham. E teve um dia que tava eu, você e a Daisy, lembra? E aí, eu lembro. Um clima meio esquisito. E a gente começou a ver coisa lá fora. Nossa, ficou muito esquisito. Esse clima eu acho que tem. Nossa, gaiteada, obrigado, gaiteada. Eu acho que tem o vídeo ainda no YouTube. Esse clima meio esquisito foi depois de você fumar alguma coisa. Bateu paranoia. Não, sabe quando você tá, tipo, a gente nem tava fazendo nada de terror. A gente tava simplesmente brincando. Nem os adolescentes.
Não, a gente nem não bebia e só tomava Coca-Cola e pizza. Não Até mesmo, eu comecei a fazer essas queria- coisas mais Queria deixar tarde. aqui gravado que nós inventamos um sabor de pizza que não existia em Capão Bonito. Nossa, nem Que era fale. uma delícia. E existe em todos os lugares, menos lá. Agora existe, né? Mas na época não existia pizza de lombo, você acredita? Eu amo. Nossa, e foi a pizza mais gostosa que eu já comi. E a pizzaria fechou. Só que a gente teve que falar pro cara passo a passo como queria fazer a pizza. Gente, nossa, mas ele tava muito disposto a atender bem a clientela. Se eu fizer isso, ele manda tomar no cu de telefone. Mas não tem tanta cliente assim, né? Ainda mais essa noite, sei lá. Foi louco esse dia. Eu lembro de uma história, lembrei de uma história agora. Tombo que ele ficou puto com vocês e tenha colocado alguma substância entorpecente. Pode ser o lombo de alguém, né? A gente não Aí esses sabe. moleques ficando aqui quase meia-noite pra exigir sabor de pizza. Pera aí, vou pôr um negócio aqui. É o que eu faria se eu fosse o pizzaiolo. Nossa, nossa, a gente vai falando, eu vou lembrando das coisas. Eu preciso falar de um negócio que não é de terror, mas eu preciso comentar porque ele veio na minha cabeça e dá pra gente fazer uma reflexão sobre ele. Tá. Uma vez, eu tava com muita dor de cabeça. Só que, tipo assim, sabe quando a dor de cabeça tá no começo e você fala assim, ai, não vou tomar remédio agora, porque vai que passa, eu tava indo dormir ainda. Vai que passa. E daí eu falei, ai, não vou tomar. Não. Nossa. Aí, Eu tipo assim, só- vai que passa. E daí, tá bom, não passou. E eu tenho essa mania, por exemplo, você tem que tomar certa quantidade de gotas pro seu peso. Daí, eu tinha que tomar 40. Sempre, até hoje, sempre são 40 gotas. E daí, eu lembro que eu acordei com a dor de cabeça muito, muito. Sabe dessa que você até vomita de tanta ânsia que dá, da dor? Aí a burra vai fazer o quê? Tá todo mundo dormindo na casa, eu fui pegar o remédio. Aí eu falei, ai, já que tá nessa dor insuportável, vou tomar 100 gotas. Porra, Tá louco? Você tá louco? Gente, vocês não Ai, que sabem o que horror. aconteceu. Simplesmente apaguei. Acordei no outro dia na minha cama, belíssimo. Aí eu falei, ai, vou tirar umas fotos, né? Não, eu acordei, por exemplo, foi assim, como que eu posso explicar? O dia que aconteceu isso era uma segunda-feira. Eu acordei na terça. Daí no outro dia, dormi belíssima. Aí eu acordei e falei, ai, gente, que bosta, segunda-feira, né, que não passa. Aí minha mãe, mas é terça-feira. Eu falei, o quê? Gente, apagou segunda-feira inteira da minha memória. E daí eu fui tirar foto e na câmera tinha gravado um vídeo que eu gravei enquanto eu tava loucona. Mas você tomou de pirona? Eu não lembro que remédio que eu tomei. Eu sei que era remédio pra... Eu tomo dose dupla dele e nunca tive essa loucura. Vou tentar tomar uma tripla pra ver se acontece Então, essa parada. aí eu fui ver o vídeo. Gente, eu dei muita risada porque eu não lembro de nada. É muito estranho você ver uma coisa que é você, mas você não lembra. Aí, o que você falava? Não, foi assim. Eu levantei, fui fazer um lanche na lancheira. Aí eu ficava dançando na câmera, fazia pose assim de tipo vibes. Aí comia. Aí tem uma hora que eu deixei a câmera. Gente, essa hora foi macabra. Eu deixei a câmera assim numa parte da mesa, fiquei sentado na ponta da mesa. E daí eu comia bem devagar e ficava rodando a cabeça. Ai, que horror, Ju, seu maluco. Juro pra você. Aí, depois, acho que perto do final do vídeo, minha mãe aparece. Aí Aí como assim? Que eles são tudo meio religiosos, mas não sei o que, eles acharam que eu tava com o demônio no corpo, né? Mas a minha mãe jogou fora o remédio. Só que é porque eu tomei 100 gotas do remédio. Então fica aí a dica, gente. Não tomem 100 gotas do remédio, que você vai ficar loucão. Meu Deus. Eu já tive pira com remédio, mas eu lembrava no outro dia. Tipo assim, igual quando você tem Esqueci, gente. pira com álcool. Eu já fiquei louca com remédio, mas assim, era uma loucura meio lúcida, sabe? Tipo, eu mandei um áudio no WhatsApp da minha irmã falando que eu tinha perdido 20 reais. Mas 20 reais tava na minha carteira. Mas eu tinha certeza que eu tinha perdido dinheiro e eu não olhava na carteira pra conferir. Eu só queria o escândalo. Cadê meus 20 reais? Mas outro dia eu Nossa, lembrava. eu vou até marcar aqui que pro próximo episódio a gente podia fazer PTs, que a gente já deu, bêbado. Esse foi com remédio.
Não, a gente podia fazer PT, que é esse PT que a gente deu na vida. Que a Priscila, eu sei um que eu já dou risada só de lembrar. Mas, menina, é um... Realmente. Eu não bebo muito. Mas sabe o que eu lembrei agora, gente? Eu não sei se vocês estão... Eu não sei, sabe? Uma vez eu tava assistindo, não sei se vocês lembram, no Discovery Channel, passava um negócio de... Tinha um outro canal que chamava Infinito Místico, que passava umas paradas esquisitas. Sobre meditação, meio esotérico, não sei se vocês lembram. Aí, eu não sei o que aconteceu, que o Discovery Channel começou a passar parte dessa programação aí, porque esse canal eu acho que acabou, não sei o que aconteceu com ele, ele saiu da grade da programação, que na época eu tinha DirecTV, sei lá, enfim. É antigo, gente, DirecTV nem existe mais no Brasil há anos. Caraca, DirecTV. DirecTV, faz tempo. Aí eu tava vendo lá e falei assim, quer saber? Eu não tinha nada pra fazer, tá, gente? Não me julguem. Eu vou meditar. Vou aprender a meditar. Imagino só. Eu peguei uma toalha, eu ajeitei o meu canto. Isso eu assisti no homem. Eu vi tudo, o tutorial. E tá. Daí falava assim, é melhor você desligar a TV e tal. Não era pra você fazer junto com ele, é pra você aprender e depois ir fazer. Aí beleza, aprendi, né, teoricamente. E fui fazer. Só que tem uma parada que ele falava assim, você tem que limpar a sua mente, então você não pode pensar em nada. E pensar em nada é a parada mais difícil que tem, eu acho. E pra mim, então, que eu acho que eu tenho um pouquinho de hiperatividade, que é mais difícil ainda. Um pouquinho. Eu falo muito, eu penso muito, toda hora eu tô pensando num negócio que não tem nada a ver, em 3, 4, 5 coisas diferentes, enfim. E aí eu fui, mano, eu preciso parar de pensar e tal. E fui tentando, e daí teve um breve momento que eu dei um, tipo... Eu senti que eu não tava pensando em nada. Mas depois que eu senti, eu comecei a pensar de novo. E aí eu falei, porra, não vai funcionar. Certo? Era de dia isso, tá, gente? Beleza. Peguei minhas coisas e falei assim, foda-se essa merda, né? Eu não consigo fazer isso e tal. Gente, eu olhei no relógio, tinha se passado 5 horas. O quê? Eu não sei o que aconteceu. Mas... Eu juro por Deus, mano, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a hora que eu consegui, tipo, da hora que eu comecei a fazer a parada até a hora de eu terminar, foi tipo 5 horas. Só que, além. Pra mim foi tipo assim, eu tentei uma meia hora, daí eu pisquei, que foi o momento do... Não pisquei de verdade, mas assim, teve um momentinho que eu senti realmente que eu não tava pensando em nada. E aí eu voltei e falei assim, puta, agora que eu pensei que não tô pensando em nada, eu vou pensar em tudo, né? Só porque eu pensei que eu não tô pensando em nada. Entendeu? Olha que é o dilema. E aí, a hora que eu fui olhar no relógio, mano, tinha passado 5 horas, cara. Olha, a gente também já pode deixar aí outros... mais um tema aí de coisas estranhas, não sendo exatamente fantasmas que aconteceu. Isso foi muito estranho, isso foi muito esquisito. Eu não sei se é pra galera que medita assim. Eu não sei se eu meditei de verdade. Eu só sei que eu tava lá naquela posição lá. Ou você morreu. Eu nunca me aconteceu esse tipo de coisa enquanto eu meditava, de perder 5 horas da minha vida, por exemplo. Embora eu tenha perdido todos o meu 19 anos, que eu não lembro de nada que aconteceu, mas não foi meditando. Gritou. Eu não sei o que eu fiz entre os 19 e os 20 anos. Eu não tenho uma lembrança sequer dessa idade, mas eu acho que eu não tava meditando, não. Eu não tô rindo porque pode ser alguma coisa grave, né? Eu não sei, realmente. Eu acho que assim, foi um ano tão ruim da minha vida que eu apaguei da memória, mas eu não sei, porque eu não lembro. Eu não lembro, então. Ó, vou contar um então, que a gente dispersa, né? Vou contar uma então, que é essa eu quero contar porque é a parada mais esperta. Conte aí pra gente finalizar. Quê? Conte aí pra gente finalizar. Ah, tá. Nossa, essa voz é horrível. Não dá pra entender nada, parece que eu tô falando com formiguinhas. Enfim. Então, o que acontece? Numa dessas casas que eu morei, a gente tinha vários episódios, eu e meu irmão. E nós éramos jovens na época. Eu não tava ainda no primeiro colegial. Eu achei que vocês iam falar. Siameses. Não, tá maluco. Ainda tava grudado os dois. A gente ainda era siamês, né? Aquela, né? Como se isso fosse diferente. Estranho o suficiente. Enfim,
ele é 4 anos mais velho que eu, né? Então ele tava no colégio, né? No colegial. E eu estudava em casa, aquela mentira. E eu não tava no colegial. Tava, sei lá, 8ª, 7ª, 8ª série. Sei lá, mas enfim. Aí, beleza. A gente mudou pra essa cidade na época que era férias. Então, a gente não deu tempo de entrar na escola pra fazer amizade, pra daí ter alguma coisa pra fazer nas férias. Então, a gente passava muito tempo dentro de casa. E nesse muito tempo que a gente passava dentro de casa, muitas coisas estranhas foram acontecendo. Eu vou contando, assim, mais ou menos até escalar ao que aconteceu de pior, que vai ser o final. E ao longo pra vocês irem entendendo que aos poucos as coisas iam, tipo, começou leve e de repente as coisas começaram a ficar um pouco esquisitas demais. De repente, tava no meio do inferno. De repente eu virei Lúcifer. Não, isso não, meu Deus, eu tô batendo na madeira aqui. Enfim. Tenho menos medo de Lúcifer do que de fantasma, confesso. Tenho medo de lagartixa. Fica aí a dica pra quem quiser. Igual meu namorado. Faz. Aí, beleza. Aí foi assim. Começou com coisas que nem a gente já comentou aqui. Barulho. E às vezes você ouvia alguém lá fora. Às vezes você sentia que tinha alguém ali naquele lugar e não fazia sentido ter uma pessoa ali. E beleza. Teve uma noite que... Sabe quando você acorda, mas não acorda? É tipo isso. Tipo, eu lembro de ter, tipo, aberto os meus olhos. Porque até então eu dormia só com a porta aberta. E a porta aberta, ela fazia sombra de quem tava na sala. Pra lá. Então ficava as silhuetas dos móveis e tal. Achei que ele ia falar dos mortos. Então, mas aí o que aconteceu? Eu, uma noite, nessa de dormir e acordar, tipo, tal, eu fiquei olhando pra essa porta. O que tá acontecendo? A silhueta dos mortos. Mas tá demais. Eu nem sei se morto tem silhueta, mas tudo bem. Teoricamente não era pra ter, né? Mas enfim. Aí eu não consigo. O Stanley tem que rir tudo que ele tiver que rir. Mas eu mutei. Eu tô rindo mutado desde a hora que ela falou a silhueta dos mortos. Eu não aguentei. Vai continuar. Então. Aí eu olhei pra essa porta. Que eu tava, tipo, só esperando voltar a dormir. Porque eu sabia que eventualmente isso ia acontecer rapidamente. E aí eu notei que, tipo assim, tinha uma silhueta estranha da cadeira. Rapidamente rápido. Tinha uma silhueta no meio das outras, de móveis e tal. Tinha uma estranha. Porque todo dia, mais ou menos, eu olhava pra aquilo. Então, eu senti que tinha alguma coisa estranha. Uma que você já não, que você não tinha visto. E aí, rapaz? Baixou o ratinho dela. Simplesmente, aquilo mexeu. Só a sombra. E aí voltou a ser uma cadeira normal, sabe? Só que nisso eu dormi. Que eu já tava mais pra lá do que pra cá. Não do sentido de morto, né? Enfim. Aí beleza. Aí teve um dia que eu saí, porque assim, pra eu tinha um banheiro no corredor e o quarto do meu irmão era perto do meu. Mas pra eu chegar no meu quarto, eu tinha que passar pela porta dele e dava pra ver o quarto inteiro dele. Beleza. Aí eu saí do meu banho, passei lá no quarto, vi ele fazendo as coisas que na época ele tava estudando em inglês, então ele tinha umas apostilas em cima da cama e tal. Vi ele lá, meio que entrei no meu quarto, porque é do lado, mas aí eu pensei assim, putz, tem que falar com o Ju sobre alguma coisa, né, que é o meu irmão. E aí eu já pus a mão assim, sabe quando você põe pus a mão no batente já da porta dele e voltei assim com o corpo. Eu nem cheguei a entrar mesmo no meu quarto. Que eu voltei já falando, ô Ju, blá 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 blá. Não tinha ninguém no quarto. Mas eu tinha acabado de ver meu irmão com as apostilas dele do jeito que eu via ele todo dia, sabe? Aí beleza. Uhum. Aí eu fui lá e perguntei pra minha mãe onde ele tava. Ela falou que ele já tinha saído faz maior tempo pra ir na casa dos amigos dele e tal. Beleza. Aí depois teve um dia que eu tava indo do meu quarto pra sair da casa pelos fundos, né? Pra ir no quintal que era bem grandão. E nisso você passava pela sala de jantar
E aí, a hora que você passava na sala de jantar, você tinha que desviar da mesa de jantar mesmo. Então, você tinha que fazer o contorno nela. Nisso que você fazia o contorno, na hora que você ia começar a fazer o contorno, você conseguia ver a cozinha toda. Porque a cozinha ficava ali com a porta e tal. Não era uma porta muito grande, mas você conseguia ver a cozinha toda. E lá também tinha uma outra mesa. E aí, na hora que você dava a volta, você já não via mais dentro da cozinha. Só quando você passasse na frente da cozinha de novo, que você ia conseguir ver lá dentro. Deu pra entender mais ou menos? Mais ou O menos. layout da coisa? Pois bem, eu saí do meu quarto e foi assim, um segundo. Não sei, foi um segundo. A hora que eu fui passar, eu dei de olhar pra dentro da cozinha. E no que eu olhei pra dentro da cozinha, tinha um homem dentro da cozinha. Só que não faz sentido nenhum que eu vou falar agora, tá, gente? Eu sei que é muito maluco, mas eu vi um cara que ele tava vestindo umas roupas bem antigas. Tão antiga que, tipo, parece aqueles lords, sabe? Europeu. Nossa, bem assim. antigo mesmo. Porque ele tinha, e isso ficou comigo que eu lembro muito, um monóculo. Sabe o que é um monóculo? Eu sei. É aquele óculos de gente chique, que é um óculos só, um redondo só. Você bota num olho só. Enfim. Mano, e isso não faz sentido nenhum, sabe? Porque daí isso foi um segundo. Então eu vi, só que eu só me dei conta depois, a hora que eu já tinha passado a mesa de jantar. Então eu ia ter que passar de novo na frente da cozinha. E quando eu passei de novo, não tinha nada, não tinha ninguém. Nada acontece feijoada, sabe? Beleza. Aí, beleza. Aí teve um dia que... E meu irmão também tava acontecendo algumas outras coisas com ele. Só que a gente só veio a conversar depois de muito tempo, sabe? Ao mesmo tempo que acontecia, ele via as mesmas coisas que eu. Era muito estranho. Enfim. Mas a gente não chegou a se conversar quando tava acontecendo isso. Só bem depois. E aí teve um dia que eu tava lá. Que, aliás, esse que eu vou contar agora foi o que fez a gente começar a falar das coisas que estavam acontecendo estranho. Porque eu saí pra comprar um sorvete. Saí de bicicleta, tal, pá. Voltei pra cá, só tava nós dois. Quando eu entrei, que eu abri a porta, meu irmão quase me deu uma tacada de beisebol na cara. Por quê? E ele gritava, você tá louca, ficar me assustando, que não sei o quê. Uma hora eu te dou um taco de beisebol na cara, lá você morre, lá. E aí eu peguei e falei pra assim, Ju, eu tô vindo da padaria. Tipo assim, eu não estava em casa. Meu irmão, cara, ele sabe aquela cena? É muito, tipo, ele largou na hora o taco de beisebol. E ele ficou lá, branco. E ele assim, você não estava em casa? E eu falei, não. E aí ele foi me explicar que ele estava assistindo TV na sala. E a nossa sala era assim, a entrada pra sala ficava atrás do sofá. E então quando você estava assistindo TV, você tinha, no canto do seu olho, você tinha a abertura onde as pessoas entravam pra sala. Mas você não ficava toda hora olhando pra lá. Você estava olhando pra TV. E não tinha nada que refletia, assim, não tinha espelho, não tinha nada. Então, tipo, você só tinha uma noção que as pessoas estavam entrando ali, daí você virava. Sabe entender isso? Ai, que horrível. Jamais. Um dia, se eu tiver uma casa, eu não vou colocar um negócio de costa, não. Então, era assim, né? Que era aquele sofá. Minha mãe fazia. Não era aquele sofás em L, mas ela fazia meio que um L, assim, com o sofá na parede. Ah, sei. E. Enfim. Aí ele tava assistindo e ele falou que, tipo assim, viu alguém, né? Até então ele tava achando que era eu. Então ele viu alguém fazer. Sabe quando você só olha assim, dá uma olhadinha rápida pra dentro de um cômodo? Você coloca só a cabeça, assim, um pouco do seu corpo. Sabe? Odeio. Tenho medo disso. Então, ele falou que viu umas 3 vezes. E nisso ele já tinha meio que falado, tipo, pra parar, entendeu? Porque ele achou que era eu que tava tentando assustar ele. Até que ele pegou e esse taco já tava lá na sala, tá, gente? Não é que ele andava com o taco de beisebol, é que ele tinha ganhado de uma vizinha lá e tinha deixado lá na sala. E ele pegou e saiu com esse taco pra me assustar. E quando eu cheguei da rua, que daí ele percebeu que, tipo, eu não estava lá, aí ele ficou tipo, então tem alguém aqui. Porque eu acabei de ver alguém aqui. E aí a gente olhou a casa inteira e não tinha ninguém. E tipo, o meu cachorro na época, ele latia pra
todo mundo que chegava. Então a gente tinha que segurar ele e tudo mais, mesmo as pessoas que conhecia, sabe? E ele não latiu pra ninguém, então não chegou ninguém, você entendeu? E aí isso foi muito estranho. E aí que a gente começou, nossa, isso é muito estranho, mas isso acontece, não sei o quê. E meu irmão, ele gostava muito de ficar assistindo coisas na madrugada. Porque os melhores cartoons passavam de madrugada, que tinha aquele Adult Swim do Cartoon Network. E aí eram desenhos adultos. Desenhos adultos, não falo desenho tipo pornô nem nada. Era tipo Harvey o Advogado. Igual é hoje, Family Guy. Esses desenhos que não é feito pra criança. South Park. Passava South Park e tal. Então ele ficava muito acordado de madrugada. Ele sempre foi uma pessoa bem noturna, né? E ele falou assim, que várias vezes aconteceu com ele, dele ouvir como se estivesse passando... Porque esse lugar que a gente morava é interior de São Paulo. E é interior mesmo, tipo, bem pequenininha a cidade. Então ainda tem uma grande parte rural. Então tem gente que anda de cavalo, tem gente que anda de até charrete. Ah, você parece que tá falando da minha cidade. Então, mas era menor, Ju, é menor que essa cidade. Que? A parte urbana é menor, né? A cidade em si deve ser a mesma coisa, mas a parte urbana dela, ela é bem pequena. E aí, ele ouvia, tipo, cavalos passando na rua. Mas assim, ele falava assim, mano, todo dia, tipo, 2:30 da manhã, começa a ouvir que passa como se fosse um monte de gente a cavalo aqui na rua. Mais um monte. Só que as nossas janelas, essa casa também era bem estranha, porque todas as nossas janelas, elas tinham um vitral. Então você não conseguia ver muito bem lá fora. Sabe? Uhum. É vitral que fala? Não sei. O que eu tô pensando É, tipo aqueles de igreja. Não igual aqueles de igreja, mas que forma, tipo, forma um desenho, um padrão. Uhum. Ai, sei. Isso, e era desse jeito, colorido e tal. Então você não conseguia ver lá fora. Mesmo que você grudasse assim, você não ia conseguir ver, ainda mais de Ai, noite. bem de casa antiga. Isso, era bem perto no caso. E aí ele falou assim, mano, todo dia. E aí eu falei pra ele, mas você chegou a ver, né? Que ele falou assim, primeiro eu me sinto muito com medo. E aí passa essa parada. E aí eu sinto mais medo ainda, sendo que não teria sentido ele sentir medo se fosse cavalo normal, né? Eu não sei, é uma parada que ele fala que ele sentia. E que acontecia direto. E que ele não tinha coragem de abrir como que chama? A janela, né? Porque dá pra abrir, que nem aquela outra que eu falei lá da cozinha da outra casa que eu tive, que você tinha que apertar um gatilho e empurrar ela pra frente. Ai, sei. A casa da minha avó é assim ainda, a janela de lá. Antigamente eles faziam bastante, né? Então, mas enfim, eu nunca ouvi isso, gente. Nunca. Mas ele falava assim, eu não sei como que... Ele sempre falava, eu não sei como que vocês não acordam. Tudo treme. Ele falava assim, às vezes eu tô tomando refrigerante, meu refrigerante tá no chão... E você vê o refrigerante mexer de tão alto que é. E tipo, eu nunca ouvi isso. Minha mãe nunca ouviu isso. Os vizinhos nunca ouviram, sabe? Uma parada assim. Enfim. Aí, beleza. Aí, nós não compramos. Ganhamos uma TV, mas uma TV tão velha. Vocês não têm noção de quão velha é essa TV. É aquela TV de tubo, né? Velhíssima. Se você não sabe o que é TV de tubo aí, ô gente jovem, joga no Google. E essa TV, ela tinha um regulador, acho que é isso que chama. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas é uma TV que você abria uma portinha. Era só uns botão assim. Que você que programava qual que era aquele canal naquele botão, entendeu? Porque você tinha um negocinho na portinha que era tipo uma... sei como falar. Um pauzinho branco, pontudo, que você ia lá numa engrenagem que tinha na frente do botão e você ficava virando essa engrenagem até pegar. É velho, gente. Eu tô falando de uma coisa assim... é muito velho. Enfim, e a desgraçada ainda tinha um controle remoto, vocês acreditam? Super moderna. Ela era velha, mas era moderna. Mas o que eu quero deixar claro é velha essa TV. E o controle não funcionava. Já tentei inúmeras vezes. Então ele nem ficava com a gente. Ficou lá abandonado na garagem, alguma coisa assim. Em lugar de guardar bagunça, né? Beleza. Aí, botou no meu quarto, né? Porque as coisas velhas, assim, desculpa aí, meu irmão, né? Se ele estiver ouvindo, mas as coisas velhas sempre vinham pra mim.
Depois que o meu primo usou a camiseta, meu outro primo e meu irmão usaram a camiseta, aí a camiseta vem pra mim toda detonada. É assim que funciona. Então, quando chegou essa velharia, que ninguém queria, na verdade, mas ficou com vergonha de não querer, porque a pessoa tá te dando. Aí falaram, vamos pôr lá no quarto da piscina. Beleza. Aí, beleza, botou lá. Essa desgraça começou a ligar e desligar sozinha. Nos momentos mais horríveis ever. Essa TV é aquela TV que você já ganha com um brinde fantasma, né? Tá na cara. Então. Aí que tá. E ela ligava e desligava. E meu irmão, né, que é uma boa pessoa, ótima, maravilhosa, ele falava pra mim: os mortos falam quando a TV liga sozinha, lá, 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 lá. Bem gentil. Então, aí eu já ficava com aquela pira. Ai, meu Deus, eu quero que tire essa parada daqui. E ela começou a ligar, desligar, mas ela começou a ligar, tipo... Eu sabia que ele ia fazer isso. Ele tava só esperando. Eu te odeio. Ué, gente. Dá pra chegar no clima, né? Ficar no clima. Então, voltando. E aí, essa parada começou a ligar, desligar, ligar, desligar. E várias vezes ao dia. E às vezes a gente ia e desligava ela, o botãozinho lá, e ela, de a gente virar, ela já ligava de novo, sabe? Mas assim, todas as vezes que eu tirei da tomada, ela não ligou, tá, gente? Só pra ser justo, porque se ela também, depois que a gente desligasse a tomada, ela tivesse ligado, aí a coisa ia ser um pouco mais embaixo, né? Aqui por fogo. Exato, benzer e tudo mais. Aí, beleza. Aí nisso, tipo assim, tinha um vizinho que ele vivia conversando com os meus pais, tinha um bom relacionamento e tal. E ele vivia perguntando se tava tudo bem na casa. Ele enfatizava essa palavra. Tá tudo bem na casa? E aí ele falou, não, tá tudo bem, nós estamos ótimos, né? Achando que, tipo, né? Aí ele, então tá, nada estranho, né? Aí eu falei, não, nada estranho até o senhor perguntar. Agora ficou estranho a nossa conversa. Agora a coisa ficou estranha. Isso que o senhor falou agora foi estranho. Quem é você? Enfim. Aí. Lúcifer. Ai, que horror. Não, coitado, ele era gente boa demais. Enfim. Aí, beleza. E tipo, ele sempre perguntava essas paradas, sabe? Mas aí eu nunca tava lá quando ele perguntava, e meus pais também nunca entravam muito a fundo e tal. Aí tá, vida que segue. Eu sei que eu protestei tanto pra essa TV ser tirada do meu quarto que ela foi. E aí doaram pra outra pessoa. Então esse problema da Samara já não era meu. Nem sei o que deu. É assim que a gente resolve as coisas paranormal, né? A gente joga pra outra pessoa. Enfim, aí eu não sei o que deu, porque eu nem conheço. Ele doou lá pra alguém. E aí minha mãe colocou um guarda-roupa gigantesco com um espelho enorme no meu quarto, virado pra minha cara. E eu odeio espelho, eu odeio alguma coisa que eu consigo, tipo assim, eu tô de costas e eu consigo ver o que tá atrás de mim, sabe? Eu não quero saber se tiver alguma coisa ali. Mas enfim. E aí nisso, tipo, depois de tantas coisas acontecendo e tal, aí chegamos ao fatídico dia de que eu fui dormir. E sabe, eu durmo assim, de frente pra cama, virada no colchão, sabe? Como que fala isso? De bruços? Não, de bruços é o contrário, não é? Deixa eu ver. Você dorme Como assim? de barriga pra baixo? Isso, de barriga pra baixo. Que? E daí eu entorto a minha mão e meu pé, a minha perna, sabe? A minha perna. ela Como se tivesse morrido, atropelada. Isso daí Sabe aquele desenho que eles fazem do cara que morreu nos filmes? Ah, sei, mas é de bruxo, eu sei como é. Isso, só que você tá com um braço pra cima, outro pra baixo, uma perna dobrada, outra reta. É assim que eu durmo. Ah, meu Deus. Igualzinho, se você procurar aí o desenho do cara morto nas séries dos Estados Unidos, sou eu. Aí, beleza. E aí eu fui, tipo, trocar, né? Porque eu tava virada pro lado. Não era. Eu tava virada assim, pra um lado, que não era o lado que tinha o guarda-roupa com tudo mais.
E eu fui virar pro lado que tinha o guarda-roupa. Mas o guarda-roupa, na real, eu tô falando, mas ele aqui é irrelevante se você não acredita nessa parada de que espelhos tem uma parada estranha, sabe? Então, ignora. Eu só fui mudar de um lado pro outro. E eu fui fazer a mesma posição, só que invertida. Então a mão que tava pra baixo, que no caso aqui seria a minha mão direita, ela tava pra baixo. E a esquerda pra cima. E aí eu fui virar pro outro lado, a minha mão direita foi pra cima e a minha mão esquerda foi pra baixo. Certo? Seguiram até aí? Sim, senhora. Quando eu botei a minha mão direita na cama, tinha uma mão ali. Ah! E eu falo que é uma mão porque é o que me vem à mente. E quando eu penso sobre isso, e na época também, eu imagino uma mão verde. Eu não sei o que isso Era ET. significa. Eu não sei. Ah! Não verde de ET. Verde no sentido de podre mesmo. Então eu tava putrefada. Falei pros mortos, vem assim, ó. É Por muito isso que eu não quero ver. E Eles aí, vêm assim. o que aconteceu? Eu não tinha nenhuma luz, então tava bem escuro, tá? Então quando eu pus a mão, eu vi que tinha alguma coisa, mas não dava pra saber o que era. Então, eu tava com a mão ali e eu só tive certeza do que era e de que era alguma coisa que não deveria estar ali, porque imagine que essa mão, ela tá ela não tá na mesma posição que eu, tá, gente? Ela tá em paralelo em paralelo não. Minha mão tá na vertical, certo? Ah, sei. E a mão que tava ali tava na horizontal, como se uma pessoa tivesse, tipo, embaixo da minha cama com a mão ali. Então, aí, essa mão tava ali, e ela não tava reta, ela tava, tipo, quando você deixa a sua mão normal, ela não fica reta, relaxada, né? Ela fica meio dobradinha. Vocês conseguem ver isso? Uhum. E então essa mão ela tava assim. Então quando eu pus a mão, eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha uma coisa ali, mas até então podia ser, sei lá, até o cobertor, certo? Porque eu não tinha certeza do que era. Só que aí essa mão mexeu. E quando ela mexeu, Já tinha cagado e ela toda. é como se a pessoa, assim, gente, é sério, eu sei que eu tô soando como uma louca, tá? Mas esse é só o meu relato. É como se essa mão tivesse sido puxada pra baixo. E quando ela voltou pra baixo, tipo, da cama, eu consegui sentir todas as juntas dos dedos. Por isso que eu falo que é uma mão. Porque eu não mexi. Ai, a minha sei. mão, Uhum. ela ficou parada. E nisso a mão desvencilhou da minha mão. E quando essa mão desvencilhou da minha mão, eu senti os dedos dessa mão. Pelo amor de Deus. E aí o que eu fiz? Como uma pessoa sensata e corajosa. Eu falei, mas assim, tipo, eu lembro que a sensação foi de, sabe quando é aquela sensação de que o seu coração cai no seu estômago. Sei. De quando acontece algo muito estranho, você sabe que não é natural e que talvez você esteja em perigo, eu não sei, né? Eu não sei o que era, podia ser alguém escondido embaixo da minha cama. No Japão acontece super de pessoas da rua se esconderem dentro da casa das pessoas. Aham. Então eu peguei e eu sou muito orgulhosa de mim, porque eu levantei e eu fui acender a luz. Você olhou debaixo da cama? Eu nunca cheguei no interruptor. Quê? Eu acordei no outro dia, no chão. Que? Eu sei que é muito estranho. Eu acordei com a minha mãe perguntando o que aconteceu, que eu tava dormindo no chão. Você foi abduzida, não é possível. Era ET em putrefação. Gente, assim, essa é a parada assim mais estranha que já me aconteceu. De falar que, tipo assim, eu tenho certeza que eu vivi isso, porque eu vivi. E eu tenho certeza, na hora eu estava acordada, eu não tava, tipo, meio dormindo, meio acordada, porque eu tava trocando de posição pra ver se eu conseguia dormir. E eu senti a mão, eu senti os ossos, eu senti a unha da pessoa quando muda de pele pra unha. Você entendeu? Tipo, gente, quando eu lembro disso, eu tenho nítida na minha mente exatamente o que ela fez embaixo da minha mão. E ela sendo verde e tal, e o movimento que ela fez exato. Mas eu não vi, eu só senti. Por isso que eu perguntei pra você aquela hora. Porque pra mim, isso é nítido na minha cabeça. A cor, a textura. E era uma mão
enrugada, que isso vai ser importante pra próxima etapa dessa nossa história. Que tem mais. Não assim, mas tem mais coisa. Aí tá. E eu não sabia responder minha mãe. E até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu levantei convicta de que eu queria acender a luz. E de repente minha mãe tava me acordando, perguntando o que aconteceu, que eu tinha dormido no chão. E aí eu tava roxa, porque eu caí. Eu simplesmente caí, como se eu tivesse desmaiado. Eu até tenho essa possibilidade de eu ter desmaiado. Porque não é uma parada normal, né? Eu teria desmaiado, mas ainda em cima da cama, não teria caído. Então, só que eu levantei. E às vezes eu posso ter até caído, desmaiado, ou enfim, porque eu levantei muito rápido. Porque assim que aconteceu, eu levantei e fui direto no interruptor, só que eu nunca cheguei lá. Essa que é a parada. Pode Eu ser ainda que eu tô levantei passada. muito rápido. Que eu levantei, tipo, muito rápido e caí, sabe? E pode acontecer, pode ter 1 milhão de explicações, gente. Eu só tô falando a minha visão e a percepção que eu tenho daquilo, tá? Uhum. E. A gente vai ter que finalizar. Não, tô acabando. E- Ó, eu falei pra finalizar, foi 30 minutos depois que aconteceu. É que essa história é boa, vai. Tem que deixar fazer a Globo. No próximo episódio. Mas daí vai ter outro episódio de. Com certeza, eu não contei nem o começo das minhas. Não, mas olha só pra finalizar essa. Depois disso, que, tipo, até não falei isso pra ninguém, sabe? Na época. Porque eu falei, mano, ninguém vai acreditar em mim. Até agora eu acho que, tipo, isso é a parada mais esquisita pra alguém acreditar. É dificílimo de alguém acreditar que isso aconteceu comigo. Então é uma parada que eu conto, mas eu já sei que as pessoas não vão acreditar em mim. Porque geralmente essas paradas esquisitas que acontecem com a gente quando é muito esquisita, ninguém acredita mesmo. E Tem coisa só que nem a eu- gente mesmo acredita quando acontece. Exato, isso mesmo eu não entendo até hoje o que aconteceu. Mas aí um dia eu vi o meu pai conversando com esse vizinho e o vizinho tava perguntando pra ele, tipo, falando pra ele que naquela casa tinha uma pessoa que ela sofria de demência e que ela era deixada lá no meu quarto e que essa pessoa já era idosa, mas ela não recebia os cuidados e aí eu associei, sabe? Depois. Mas eu não sei se isso tem a ver. É. Entendeu? Mas Pode eu ser. sabia. Depois eu descobri que depois disso acontecer, eu descobri. Ouvindo, não foi ninguém que me contou, nem eu perguntei nada. Ouvindo um vizinho falar pro meu pai a história que ali vivia uma pessoa que era idosa e que sofria de demência e, enfim, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu liguei e até hoje eu ligo isso aquilo, sabe? Como um tipo de explicação, sei lá, se essa pessoa sofreu demais naquele lugar. Eu não sei. Eu só sei que foi muito estranho e é isso, minha história. Essa é minha história, essa é minha vida, esse é meu Nextel. Muito obrigado pelo sofrimento, Priscila. Foi O foda. melhor é que se a pessoa é bem fodida, né? Que ela vem pra terra pra ter uma vida infeliz, toda fodida. Aí ela morre, o espírito continua preso na bosta do quarto, infeliz, fodida. Nossa, coitada, isso aí deve ter jogado pedra no. Então, mas É. às vezes a gente acha que é tipo, é um espírito, mas pode ser uma impressão, alguma coisa que ela deixou no ar, sabe? Sei lá, gente, sei Várias possibilidades. lá, tem 1 milhão de possibilidades, mas enfim, é isso. Então fica aí, guardem seus próximos relatos para o próximo vídeo que vai ter. Que eu adorei, porque rendeu bastante. Deu E uma a hora gente e vai meia, contando. 1h23. Eu não sei como eu vou dormir essa noite. Nem sei se É vou. bom que se acontecer porém- alguma coisa, você já deixa pra contar no próximo. Não, porque eu não nem- vai acontecer nada, por favor, acho. Vou bater umas arrudas aqui no quarto. Já faz aquela Vamos então pra hora da Matilda. hora da Matilda. Tem que fazer aquela Matilda com introdução. você. Eu tô Ai, com gripe, hoje vai ser mais difícil ainda. deixa eu Vai ser a fazer- fanha, né? A fanha. Deixa eu tentar Não, fazer. tem aqui no negócio de voz de fanho. Quer ver? Ai, gente. Agora estou fanha. Estou falando fanha. Nossa, Ju, pra mim você parece alguém
que veio de outro mundo. Aqui tá escrito fanho. Nossa, mas você tá rouquíssimo. Gente. Agora é o fantasma do corredor. Ai, que É o horror. Simão, fantasma bundão. Nossa. A Aí, minha pra irmã gente. gostava desse filme e eu já acho que eu assisti umas 3 vezes Nossa, com eu ela amava. seguida. Amava esse filme, amava Sandy Júnior, amava Didi. Ai, que época. Sandy Júnior. Era demais esse filme. Enfim, Vai, né? quem que vai começar então? Tá, Com a... então vamos lá. Gente, hoje eu vou indicar uma coisa muito legal do YouTube. Chama Mr. Nightmare. Dá pra entender se eu falar com essa voz, gente? Tá. Será que as Mr. pessoas vão Nightmare. entender? A gente deixa na Nightmare. descrição. Isso, deixa na descrição. Ele conta histórias de terror, mas é em inglês, tá, gente? Só as internacionais. Não tem no Brasil. Na verdade, tem sim. Enfim, ele é muito bom porque ele faz toda a sonorização do bagulho. E aí fica muito sussu, beleza. Vocês vão adorar. Outra coisa que eu queria muito falar, que é da maldição da Mansão Rio. Assistam, que é maravilhoso. É maravilhoso. É isso. And... Eu sempre esqueço o jeito de fazer a voz assim, né, gente? Então eu vou indicar um canal também do YouTube que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é o canal Assombrado, que ele o tema do canal é sobre assombração, gente. É várias coisas, tem ET também, que o Stanley tem medo, mas fica vendo pra se torturar depois. Tem assombração. Todos esses assuntos, assim, que vão além do que a gente consegue explicar naturalmente. Então eles abordam no canal, é bem legal, de uma forma bem descontraída e interessante. Assistam. É isso. Olha, gente, eu vou indicar pra vocês um filme que já é antigo, já é passado, mas eu acho que merece aí tá no auge, merece tá aí todo mundo assistindo novamente, que é o quê? Esqueci o nome do filme. Já lembrei. A Invocação do Mal. Pra mim ainda é o primeiro na minha lista de melhores filmes de terror. E eu amo filmes de terror. Eu amo demais esse filme. E foi essa. Hora da Matilda. Então se despeçam aí, deixem suas considerações. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, pra finalizar, a gente vai rezar aqui o Pai Nosso, uma Ave Maria. Brincadeira. É isso mesmo, gente. Beijo no coração de vocês. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, gente, se você chegou até aqui, você é bem corajoso, porque eu tô morrendo de medo. Então eu agradeço se você chegou até aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo também pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixem também temas para próximos vídeos. Se vocês querem a parte 2, que a gente traz a parte 2, né? Espera que eu tive que mutar aqui, que começou a aparecer uma moto. Eu falei, ai, moto. Nossa, achei que você ia falar. Começou a aparecer uma quarta voz. Alô. Chora. Não, Eu se eu já ia penso, a gente tá aqui falando e aparece uma quarta voz aqui, realmente. Não, já pensou Pelo em amor de pega Deus. Alguma coisa aí no seu gravadorzinho, o seu EPI de fantasma, já pensou? Alguma coisa estranha com a gente. Pelo amor de Deus. Vai, Sim, eu então. acho que a gente devia falar para as pessoas deixar aí os seus relatos sobrenaturais, né? Nossa, verdade. Eu quero Ai, que saber medo, de tudo. mas verdade. Deixa aí também, gente, os seus relatos. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal se você não é inscrito. E compartilhar o melhor vídeo. a gente vê no próximo episódio. E Ai, verdade. A gente podia separar e ler. adoro. Porque ainda, Gosto como a também. gente falou, ainda vai ter mais histórias. Que eu não consigo Sim. ainda. Ah, e siga os nossos Instagrams. Não sei. Instagrams. Eu estou no Twitter também. Então é isso, gente. Um beijo e até.